noite, já estamos no ar para a primeira edição do mês de outubro do programa O Parlamento. O Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional preparou um programa repleto de novidades que você com certeza não vai querer perder. Por isso, não saia daí. E como não podia deixar de ser, começamos o programa de hoje com um assunto que fez notícia nos últimos dias em todo o país, a reunião constitutiva da 4ª legislatura da Assembleia Nacional. Os 220 deputados eleitos nas eleições gerais foram empossados recentemente numa cerimónia dirigida por Fernando da Piedade Dias dos Santos. Um dos pontos relevantes deste encontro foi o ato solene de juramento e posse dos deputados, entrega de crachás, bem como da declaração de Constituição da Assembleia Nacional. A cerimónia de tomada de posse dos novos deputados, realizada na passada quinta-feira, dia 28 de setembro, começou com a constituição da Mesa Provisória da Assembleia Nacional e a eleição da Comissão de Verificação de Mandatos, que verificou a legalidade dos processos de candidaturas dos deputados eleitos. Partidos políticos e coligação de partidos políticos. MPLA 4.164.157 votos válidos, 150 deputados eleitos. UNITA, em segundo lugar, 1.818.903 votos válidos, 51 deputados eleitos. Casa CE, 643.961 votos válidos, 16 deputados eleitos. PRS, 92.222 votos válidos, 2 deputados eleitos. FNLA, 63.658 votos válidos, 1 deputado eleito. Por consequência, e em conformidade ao previsto na Constituição e na lei, devem ser investidos nas respectivas funções os deputados à Assembleia Nacional eleitos. Feita a verificação das candidaturas dos parlamentares, o presidente cessante da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, proclamou os deputados eleitos. Proclamo solenemente investidos nas suas funções e na plenitude do exercício de seu mandato, os deputados eleitos para a 4ª legislatura da Assembleia Nacional. Os deputados procederam ao juramento solene, onde prometeram cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as demais leis, recebendo a posterior os respectivos crachás que os identificam como legítimos representantes do povo. Juro, por minha honra, cumprir a Constituição e as demais leis da República de Angola. Juro defender a unidade da nação, a integridade territorial da pátria, promover e consolidar a paz, a democracia e o progresso social. Juro. Parabéns. Os novos deputados começam a legislar a partir do dia 15 de outubro, data da abertura do primeiro ano parlamentar da 4ª legislatura. E após o ato de encerramento dos novos parlamentares, elegeu-se a mesa definitiva da Assembleia Nacional, composta pelo Presidente, Vice-Presidentes e os secretários de mesa. Ora veja. Para o posto mais alto da Casa das Leis, um rosto já bastante conhecido e familiar, Fernando da Piedade Dias dos Santos foi reconduzido ao cargo de Presidente da Assembleia Nacional. Caberá a ele a tarefa de conduzir o Poder Legislativo por mais 5 anos. Que proclame em nome da Comissão Eleitoral, Sua Excelência, Sr. Deputado Fernando da Piedade Dias dos Santos, para o cargo de Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola. Na mesma reunião, os novos representantes do povo elegeram igualmente os vice-presidentes da Assembleia Nacional, bem como os secretários da mesa. Gostaria de chamar a senhora deputada Joana Lina Ramos Batista Cândido, proposto para o cargo de primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, proposta pelo partido MPLA. O senhor deputado Francisco Higino Lopes Carneiro, para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Nacional,
proposto também pelo partido MPLA. O senhor deputado Ernesto Joaquim Mulato, para o cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional, proposto pela UNITA. E o senhor deputado Carlos Tiago Candanda, para o cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional, proposto pela coligação Casa CE. Em nome da Comissão Eleitoral, chamamos a senhora deputada Emília Carlota Sebastião Celestino Dias, primeira secretária de mesa, o senhor deputado Raul Augusto de Lima, proposto pelo MPLA para segundo secretário da Assembleia Nacional, a senhora deputada Miraldina Olga Marco Jamba, para o cargo de terceira secretária da Assembleia Nacional, e, por último, o senhor deputado Lourenço Alberto Chungo Lumingo, para o cargo de quarto secretário da Assembleia Nacional, proposto pela coligação Casa CE. O discurso do presidente da Assembleia Nacional, eleito, marcou o fim da cerimónia. Durante a sua intervenção, Fernanda Piedade Dias dos Santos comprometeu-se em favorecer os consensos na legislatura que se inicia, mas pediu um trabalho mais visível aos parlamentares e assumiu como prioridade a defesa dos altos interesses da nação angolana neste novo mandato. Por vontade do meu partido, fui indicado para concorrer à eleição de presidente da Assembleia Nacional e este hemiciclo, com seu voto, reconduziu-me à presidência desta magna Casa do Povo, cargo que aceitei e prometo exercer com brio, sentido de missão, imparcialidade e patriotismo, favorecendo os consensos na condução dos trabalhos, tendo sempre como prioridade os altos interesses da nação angolana. Com estas palavras, Fernando da Piedade Dias dos Santos iniciou o seu discurso de tomada de posse para o cargo de Presidente da Assembleia Nacional, função que exerce desde 2012, tendo já estado à frente da Casa das Leis entre 2008 e 2010. Trabalhar para dar resposta aos anseios prementes do povo é a prioridade do líder parlamentar para o mandato que irá cumprir nos próximos 5 anos. Legislatura exigente. A situação política, económica e social do país exige novos desafios e respostas urgentes. Com este quadro, antevejo uma legislatura muito exigente. No exercício das nossas funções, iremos precisar de formular ideias que levem o país a superar a crise, para colocar novamente o país no trilho do desenvolvimento económico e financeiro que se encontrava em 2010, criar premissas para a melhoria das condições sociais dos cidadãos e, como não podia deixar de ser, consolidar a nossa jovem democracia e preservar a paz duramente conseguida. Elevação do debate político. É certo que a contribuição de todos para a elevação do debate político e da qualidade da produção legislativa é indispensável, se não mesmo fundamental, para a democracia e o reforço da Assembleia Nacional. Unidade na diversidade. Sem prejuízo das diferentes convicções políticas, temos sabido manter a unidade na diversidade, o que representa um sinal positivo para a nossa democracia. É esta unidade que deve garantir o progresso do nosso país. Participação da sociedade civil. A Assembleia Nacional deverá continuar a privilegiar e a promover o diálogo com todas as forças sociais e estimular a participação da sociedade civil, colocando deste modo o cidadão no epicentro dos debates. Diplomacia parlamentar. No plano da diplomacia parlamentar, a Assembleia Nacional deve continuar a promover o reforço da cooperação
com os parlamentos de outros países e com as organizações interparlamentares e outros fóruns internacionais de que é membro de pleno direito. Modernização do Parlamento. O nosso compromisso com a modernização do Parlamento continua atual e exige novos horizontes e novas medidas. Destacamos, dentre estes, a reforma da Lei Orgânica da Assembleia Nacional, que, acompanhando as opções vertidas no regimento, deverá dar substância a uma renovada e dinâmica administração parlamentar. Nesta legislatura que termina em 2022, o Parlamento ganha um novo ciclo de debates, bem como novos atores políticos. Ao todo, 120 dos 220 entram pela primeira vez no Parlamento angolano. Apesar da diminuição da representatividade feminina, o segmento jovem aumentou no seio parlamentar. Exemplo disso é Manuel da Costa Equiqui, o integrante mais novo deste órgão de soberania. Conheça. Parlamento angolano. Manhã de quinta-feira, sala multiusos. Pouco a pouco vão chegando os deputados eleitos nas últimas eleições gerais que o país testemunhou a 23 de agosto último. A reunião preparatória da Assembleia Nacional criou as condições necessárias para o momento mais alto do dia, a reunião constitutiva da 4ª legislatura. As expectativas são muitas. Temos, de facto, que lutar para o bem-estar, para a prosperidade do povo angolano. Temos que trabalhar. Como representantes do povo, devemos honrar com a maior seriedade e responsabilidade a confiança que foi depositada em nós. Temos que lutar, acima de tudo, para melhorar significativamente a qualidade de vida dos angolanos. Enquanto deputado, o que espero é que, e também porque estamos numa mudança geracional, como sabe, temos um novo presidente, é natural que os métodos, as formas também sejam mudadas e temos que acompanhar a velocidade, a intensidade que vai ser imprimida pela nova liderança do país. Soubemos de antemão que estamos a começar uma nova legislatura, estamos com um novo governo, vamos esperar as propostas de leis que virão do novo executivo. Os deputados deviam, de facto, contribuir para a consolidação do Estado, despartidarizando-o. Esta é uma das grandes prioridades que eu vejo que para esta legislatura os deputados deviam ter em conta. O encontro, que decorreu à porta fechada, abordou, entre outras questões, a proposta da constituição da Mesa Provisória da Assembleia Nacional e da Comissão de Verificação de Mandatos. Neste primeiro momento, o presidente cessante da Casa das Leis, Fernando da Piedade Dias dos Santos, assumiu a direção da reunião preparatória. Aberta a reunião, o número 1 da Casa da Democracia convidou, de entre os deputados presentes, o deputado mais idoso e o deputado mais novo para integrarem a mesa provisória que conduziu os trabalhos até a eleição do presidente e dos demais membros da mesa da Assembleia Nacional, constituindo assim a mesa definitiva. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre estas duas figuras que estiveram em destaque neste dia. Fernando José de França Dias Vanduney, do MPLA, conquistou o lugar de deputado mais idoso da Assembleia Nacional. Além de primeiro-ministro, foi ministro da Justiça, ministro do Plano, vice-ministro das Relações Exteriores. Na arena internacional, foi alto funcionário da Organização da Unidade Africana, atual União Africana, e durante muito tempo responsável pela sua administração em Addis Abeba. França Vanduney exerceu ainda o cargo de primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano. Atualmente é professor da Universidade Católica de Angola e, na terceira legislatura, fez parte da 4ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. Por sua vez, numa outra geração de políticos, com 28 anos de idade, está o estreante Manuel Armando da Costa Equiqui, da UNITA, o mais novo parlamentar angolano. Nos transformamos, de facto, defensores do povo, que, independentemente das cores partidárias, este Parlamento se transforma, de facto, o centro do debate para a defesa do povo, de um modo geral, porque o mais importante, afinal de contas, é Angola e não os partidos políticos. Portanto, eu quero, sinceramente, servir Angola e os angolanos, e que espero.
Natural do Ambo, Nelita Cuicui, como é chamado, é licenciado em Direito e durante 8 anos foi mandatário do seu partido. O membro do Comitê Político da UNITA e antigo secretário da Jura, apesar da tenra idade, promete durante o seu mandato trabalhar em prol dos interesses de todos os angolanos e em particular da classe juvenil. Conhecidos os novos rostos deste órgão de soberania com competências para legislar, é caso para dizer mãos à obra. Depois da cerimónia, as reações não se fizeram esperar. Os parlamentares garantem continuar a trabalhar, dando cada vez mais atenção aos problemas do povo. Satisfação e motivação caracterizaram os deputados da Assembleia Nacional após a sua investidura, num ato que marcou o início da 4ª legislatura. Foi com um sentido patriótico que os representantes do povo expressaram o desejo de cumprirem com excelência os seus mandatos. Sentimento patriótico, uma vez que os deputados são eleitos pelo povo. Viemos representá-los com uma certa dignidade e aqui é só esperar que possamos representar o povo de forma responsável, condigna e correspondermos com as expectativas. Sabe que nós começamos com um novo círculo político e teremos de, digamos, ter criatividade no sentido de formularmos leis que possam corresponder com o mosaico nacional, possamos debater, discutir o orçamento que visa, portanto, resolver os principais problemas que afligem a população. Queremos aqui reafirmar o nosso compromisso, o nosso comprometimento com o serviço público. Fomos eleitos pelo povo angolano e estamos aqui para servir o povo angolano. Temos vários desafios durante a próxima legislatura, ou a presente legislatura, que hoje começa. Por exemplo, a institucionalização do poder local, a democratização da própria comunicação social, aprofundar as relações humanas na perspectiva do aprofundamento da reconciliação nacional. Eu gostei muito da parte final do discurso do presidente da Assembleia Nacional, quando ele trata os deputados como irmãos. Então, eu penso que toda a nossa ação deve ser virada para servir Angola do ponto de vista de irmandade. Eu saio com um sentimento renovado, não é, de compromisso com aquilo que são, portanto, o nosso dever para com o povo angolano. Reações dos deputados da Assembleia Nacional após a sua investidura. E ainda na senda da tomada de posse dos deputados, como não podia deixar de ser hoje, a nossa rubrica A Voz do Cidadão foi até à rua recolher algumas impressões sobre a integração dos novos representantes do povo. O deputado cessante, Francisco Ramos da Cruz, é o nosso convidado desta edição. Já são conhecidos os 220 deputados que vão representar o povo no Palácio da Assembleia Nacional nos próximos 5 anos. A eleição dos mesmos foi expressa nas urnas a 23 de agosto último. Logo, a constituição de um novo governo deu naturalmente lugar à abertura de um novo ciclo parlamentar, ou seja, o início da 4ª legislatura da Assembleia Nacional. Mas o que saberão os cidadãos sobre a indicação e o processo de integração dos novos deputados? É feita por sufrágio universal direito. Eles são cogitados pelos seus partidos políticos. Eles são nossos pais, porque são nossos representantes. O mandato para os deputados, tanto mais também para os presidentes, não é? E para o governo em si, no geral, são de 5 anos. Que expectativas têm os cidadãos em relação aos deputados que vão integrar a 4ª legislatura da Assembleia Nacional? Gostaria que os deputados, a princípio, valassem pela situação da saúde no país, a educação, segurança da população. A minha grande preocupação é que dessa vez cria-se mais políticas de inclusão, principalmente para os jovens. Uma das situações que eu gostaria de ver resolvida é a situação do salário mínimo. Para esclarecer a matéria em análise, convidamos o presidente cessante do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, o ex-deputado Francisco Ramos da Cruz. Os deputados, depois da cerimónia de
da apresentação e tomarem posse, iniciam logo a sua atividade. São distribuídos pelos parlamentares existentes, de acordo com a votação que a população concedeu aos partidos políticos. A partir daí, da constituição dos grupos parlamentares, vão-se criando as comissões de trabalho da Assembleia Nacional, é constituído o Conselho de Administração e, como a Secretaria normalmente tem um funcionamento integral durante todo o ano, estão criadas as condições para eles começarem. Logicamente, há deputados que entram pela primeira vez no Parlamento e que precisam, antes do mais, de um seminário para terem conhecimento da sua atividade. Direitos e deveres dos deputados. A Assembleia já tem as suas estruturas montadas, já tem a sua legislação aprovada e há, de facto, uma série de direitos que os deputados têm. Parece que o deputado tem muita coisa, mas não é assim tanto. Tem que ter um meio de locomoção para ir para os municípios, tem que ter uma estrutura de apoio a nível municipal e depois, em alguns casos, a Assembleia ainda não tem, é um assistente que deve apoiar os deputados na sua atividade. Atribuições dos deputados. O deputado, para além da presença física nos locais onde há população, portanto, nas comunas e nos municípios e mesmo nas grandes cidades, eles têm uma atividade de interação com a população. Ele não aparece só para votar, mas também para votar é preciso estar preparado. Portanto, os documentos entram para o gabinete do Presidente da Assembleia, são distribuídos pelas comissões de trabalho, há um início de trabalho nessas comissões de trabalho, que são reuniões permanentes, estudo de documentos, e devemos dizer que dos relatórios que nos chegam, do trabalho executado pelos deputados, que depois nas comissões são trabalhados, que não será ainda o trabalho ideal, mas melhorou-se muito no trabalho que o deputado exerce, na sua função de representante da população e do elo de ligação entre a população e o Executivo. Passagem de testemunho. Os deputados da Assembleia do Povo, não, era gente mesmo vinda dos municípios, das comunas, sem preparação académica, muitos deles lendo mal o português, não conseguiam documentar-se precisamente para o seu trabalho e que exerceram de uma forma extraordinária a sua atividade na Assembleia do Povo. A pleito que aparece agora na Assembleia Nacional já são quadros altamente preparados. Eu registrei jovens deputados de um valor muito grande. Portanto, o testemunho que nós estamos a passar está a ser muito bem entregue. Resolução dos problemas do povo. A população quer os benefícios imediatos, quer ver todos os assuntos resolvidos de um momento para o outro. Não. Isto não há nenhuma varinha de condão que altere a nossa vida. A nossa vida é alterada de acordo com as condições que o país atravessa. Nós sabemos agora que estamos numa situação muito complicada. Muitas vezes também se fala que a Assembleia não pressiona o Executivo. Não é verdade. A Assembleia pressiona o Executivo dentro das possibilidades reais que existem. Há também uma intervenção direta dos deputados dos vários ciclos provinciais, junto dos governadores provinciais. Eles contactam, têm uma presença permanente. Agora, é como eu digo, Roma e Pavia não se fizeram num dia e o país não se faz com uma varinha de condão. A voz do cidadão a colocar o ponto final na edição de hoje. Antes de nos despedirmos, saiba que desde segunda-feira decorre no Palácio da Assembleia Nacional o Seminário de Integração de Deputados da 4ª Legislatura. Uma formação que se enquadra no processo de capacitação dos novos membros em relação ao funcionamento do Parlamento angolano. Este e outros assuntos dominarão o nosso próximo encontro aqui na Televisão Pública de Angola. Este programa você pode voltar a ver na íntegra, bem como vídeos, fotografias, notícias exclusivas em parlamento.ao, a nossa página oficial. Na próxima semana esperamos por si na Rádio Nacional de Angola, logo após o Manhã Informativa. Aproveitamos ainda para recordá-lo que as reuniões plenárias da Assembleia Nacional são públicas, estando dessa forma o Parlamento de portas abertas para qualquer cidadão que queira acompanhar de perto o debate entre os deputados. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.